Olá. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história bíblica que, olha, mexe com a gente. A história de Jó. Oi, sim, é uma narrativa poderosa sobre fé, e sofrimento extremo, né? A gente está usando um texto que detalha bem essa história toda. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar entender o que essa história ensina sobre, bom, sobre perseverança, sobre o que é uma aprovação de verdade e essa questão da soberania divina. Isso. E o ponto de partida é esse Jó, né? O texto descreve ele como um cara, assim, íntegro, reto, temente a Deus. E muito, muito rico. Tinha milhares de ovelhas, camelos, um monte de coisa. Pai de 10 filhos. O texto diz que ele era o maior de todos os homens do Oriente. Impressionante. Era mesmo. Uma vida aparentemente perfeita, né? Pois é. Só que aí tem uma virada. Uma cena lá no céu, onde Satanás meio que desafia Deus sobre a fé do Jó. Isso é crucial. Satanás basicamente diz: o Jó só te serve porque o Senhor dá tudo pra ele. Tira as coisas dele pra ver o que acontece. E Deus permite o teste, né? Isso é. Forte. Sim, Deus permite que Satanás teste Jó, mas com limites. Primeiro, podia tirar os bens, a família, mas não podia tocar na vida dele. Era um teste focado na motivação da fé. Ela é genuína ou só interesseira? E o teste vem com tudo. É rápido e devastador. Num dia só, ele recebe uma notícia atrás da outra. Uma atrás da outra, exatamente. Chega um mensageiro, levaram seus bois, mataram os servos. Aí vem outro. Caiu fogo do céu, queimou as ovelhas dos servos. Depois, os caldeus levaram os camelos, mataram mais gente. E por último, o golpe mais terrível. A morte de todos os filhos. A casa caiu em cima deles com o vento. Nossa, é inimaginável. Perder tudo assim de uma vez. O que me impressiona, e o texto destaca isso, é a reação inicial do Jó. O que ele faz? Ele demonstra uma dor profunda, claro, rasga a roupa, raspa a cabeça, sinais de luto extremo. Mas ele se joga no chão e adora a Deus. Adora. Mesmo depois de tudo isso. Sim, e ele diz aquela frase, muito conhecida: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uau! E o texto reforça: nisso tudo, Jó não pecou nem culpou a Deus. A fé dele, naquele primeiro momento, pareceu resistir à perda total. Mas a coisa não para por aí, né? Tem uma segunda fase. Não para. Satanás volta a Deus e diz tipo, ele aguentou porque não mexeu na pele dele, deixa eu tocar na saúde dele. E Deus permite de novo, mas com a condição de poupar a vida. E aí? O que acontece com o Jó? Aí Satanás atinge Jó com umas feridas horríveis, umas úlceras malignas da cabeça aos pés. A imagem é terrível. Ele sentado nas cinzas se coçando com um caco de telha, sofrimento físico extremo. Nossa, E nesse ponto, até exato. a esposa dele chega e fala: Pô, ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa esse Deus aí e morre logo. Pesado. Muito, mas Jó repreende ela. Diz: você fala como uma doida. A gente recebeu o bem de Deus e não vai receber o mal também? Ele mantém a linha, né? É impressionante a consistência dele no início. E aí chegam os amigos, certo? Ele faz Bildade e Zofar. Isso. E o interessante é que, primeiro, eles ficam 7 dias em silêncio com Jó, talvez pelo choque, pela dimensão do sofrimento dele. 7 dias. Mas depois começam os discursos. E aí entra a tal da teologia da retribuição. Que é aquela ideia de que se você sofre muito é porque pecou muito, certo? Um argumento é de um jeito, mas a base é essa: sofrimento é igual a punição por pecado. E como Jó reage a essa ajuda dos amigos? Ele não aceita de jeito nenhum. Ele defende a própria integridade com unhas e dentes. Ele expressa a dor, a angústia, a confusão. Ele questiona Deus, quer entender o porquê. Ele não amaldiçoa Deus, como a esposa sugeriu. Não. Ele lamenta, ele questiona, ele debate com os amigos, mas ele se recusa a confessar um pecado que ele acredita não ter cometido só para se livrar da dor e não perde essa confiança fundamental em Deus, mesmo sem entender nada. Ficou em paz, então. Total. Até que aparece um quarto personagem, Eliú, um cara mais jovem. E o que ele traz de novo? Ele critica todo mundo. Critica Jó por se justificar demais.
e os amigos por acusarem sem prova. Eliú sugere que o sofrimento pode ter outros propósitos, tipo purificação, aprendizado, sabe? Não só punição. Ele tenta abrir um pouco a mente deles. Interessante. E depois do Eliú, o que acontece? Aí, finalmente, Deus responde. Mas não é uma resposta comum. Como assim? Deus fala com Jó de dentro de um redemoinho. E em vez de explicar, olha Jó, você sofreu por causa disso ou daquilo, Deus faz um monte de perguntas a Jó. Perguntas? Sobre o quê? Sobre a criação. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou as medidas dela? Você já comandou amanhã alguma vez? É uma demonstração poética e avassaladora do poder, da sabedoria e da soberania de Deus. Entendi. É como se Deus dissesse, você não tem nem como começar a entender os meus caminhos. Exatamente. É um choque de realidade sobre a perspectiva limitada do ser humano diante do Criador. E qual é a reação do Jó a essa fala de Deus? É de rendição total. Ele reconhece a grandeza de Deus e a própria limitação. Ele diz, bem sei que tudo podes, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrepende de quê, exatamente? Se ele era íntegro. Não é arrependimento pelo pecado que causou o sofrimento, que os amigos insistiam. É arrependimento pela presunção de achar que podia entender ou julgar os atos de Deus com sua mente finita. Ele se humilha diante da revelação divina. Faz sentido. E o final da história? Como termina? Bom, Deus primeiro repreende os amigos de Jó, diz que eles não falaram o que era reto a respeito dele. Ao contrário de Jó, mesmo com os questionamentos, Jó foi mais sincero, né? Curioso isso. Pois é. Deus manda os amigos oferecerem sacrifícios e pedirem para Jó orar por eles. E aí, Ele recupera tudo. tudo e em dobro. O dobro de ovelhas, camelos, bois, a saúde é restaurada. E ele tem mais 10 filhos, e o texto até elogia a beleza das filhas. E vive muito, velho e farto de dias. Uma restauração completa. Então, pensando em tudo isso, qual seria a mensagem principal que essa análise do texto nos traz? Olha, me parece que o foco principal não é tanto achar a causa do sofrimento, sabe? Essa resposta muitas vezes escapa à nossa compreensão. O foco está mais na nossa resposta ao sofrimento. Como a gente reage quando as coisas dão errado? Isso. A história sugere que a fé verdadeira se mostra na confiança, na bondade e na soberania de Deus, mesmo quando a gente não entende nada. Confiar no caráter dele acima das circunstâncias. Entendi. No fim, a provação serviu para mostrar que a fé de Jó era real, né? Que ele temia e amava a Deus por quem Deus é, não só pelas coisas boas que recebia. Exatamente. Foi a prova de fogo, literalmente. E isso, claro, deixa uma pergunta pra gente hoje, né? Qual seria? Se a fé de Jó foi testada com perdas gigantescas, dor física extrema, que tipo de provação a nossa fé enfrenta hoje? Talvez coisas mais internas, dúvidas, crises existenciais, as dificuldades do dia a dia que desgastam. É verdade. Nem sempre são tragédias óbvias. Pois é. E como essa confiança na soberania de Deus que Jó acabou abraçando se aplica quando o desafio não é um desastre, mas, sei lá, uma luta interior constante ou o peso da rotina mesmo? Fica aí pra gente pensar.